Voltou aí, né? Pronto, tamo aqui. Show. No Deixa ar. o pessoal, o pessoal tá logando de novo. Esperar um pouquinho até o pessoal voltar. Eu acho que a gente pode continuar, André, que aí o pessoal vai logando e a gente vai dando continuidade, né? Pra gente terminar, a gente falou sobre os bichinhos de estimação, né? Os animais, tá? Eu acho que você já respondeu essa pergunta aqui. A gente vai entrar num bloco agora, tá? Sobre perguntas técnicas sobre o vírus, né? Mas temos aqui que você já respondeu durante durante o vídeo anterior, né? Ou a live anterior, a primeira, tá? Então não vou mais entrar nesse assunto, tá? Outra pergunta que eu tenho para fazer tem alguma temperatura que o vírus não resiste? Ou, por exemplo, existe muito isso, em países quentes, né, o vírus tem uma duração de vida menor, mas já isso estando no ambiente, tá? Mas em países frios, ele consegue, de temperatura mais baixa, ele consegue passar mais tempo vivo, né? E por isso contaminar o maior número de pessoas. Isso é um mito? Isso é verdade? Existe mesmo essa influência da temperatura? Essa é uma questão que ainda há suspeitas, ainda há hipóteses a serem testadas e comprovadas. Não dá para a gente afirmar isso ainda, né? Assim, olhando com um olhar assim superficial, certo? Certo? Eu tô começando a desconfiar que não é bem assim, porque a gente vê que Manaus, por exemplo, tá uma explosão de casos, assim como Fortaleza também, né? Tá aí na dianteira do número de casos e, Né? e são dois lugares com climas quentes, mas distintos, porque aqui é quente seco, lá é quente úmido, né? E você tem lá os focos lá de São Paulo e Rio, que são as regiões que são regiões mais frias do que aqui, né? Uhum. E que também tem explosão de casos, né? Então, assim, você tem lá o Brasília, né, Distrito Federal, também sendo reportado com uma grande quantidade de casos. Agora, Uhum. a verdade mesmo, é que ainda não dá para a gente ficar 100% confiante nesses dados ainda, porque tem muito problema de notificação. Caso que não era para ser notificado que caso que era para ser e não é. Então, assim, enfim, tá bem bagunçado isso, principalmente na realidade brasileira, né? Então, a gente a gente tá ainda tateando as coisas, tentando entender o que está acontecendo em termos de casuística, de epidemiologia, né? Entendi. Ok. Tem uma pergunta que foi feita aí para alguém que está na live, mas já estava no script, parece que a pessoa adivinhou, né? Qual é o tempo de incubação do novo coronavírus? Cara, quanto a isso, até o presente momento, a informação é que é ali até em torno de 14 dias. Né? Certo. É um tempo de incubação longo, né? Tem doenças aí que é 7 dias. Entrei em contato, inalei, meu organismo está reagindo, formando anticorpos, causando uma guerra contra aquela substância, e aí eu só vou produzir sintomas 7 dias depois. No caso do corona, esse processo parece ser ainda mais lento. Então, ali em torno de 14 dias, né? Mas aí é que tá, não é uma fórmula. Talvez para Entendi. algumas pessoas é 14, para outras é 10, para outro é 5 dias, né? Porque, como eu disse, uma das coisas mais complexas é o sistema imune. É um território bem complexo, né, da nossa fisiologia, do nosso corpo. É coisa de Deus mesmo, né? Deus construiu um exército a nível celular
alta complexidade de patentes e hierarquias que está Nosso Deus é maravilhoso, né? constantemente interagindo com o meio externo, né? Então Show de bola. Uma pessoa que teve coronavírus e se recuperou, ainda pode transmitir o vírus? Ou durante quantos dias ela pode transmitir esse vírus? Depois de ter se recuperado, venci, não tenho mais sintoma, estou bem, entendeu? Mas ainda pode transmitir. Bom, esse é um assunto que eu também vou dizer. Até aqui eu não posso te dar uma certeza sobre isso. Mas uma coisa que eu posso dizer de prática, né, que está me deixando assim, bastante preocupado, é que eu estou vendo pessoas que eu atendo que de repente a pessoa recebeu um diagnóstico positivo, mas estava super bem, ficou em casa. A pessoa fica ali com sintomas pouquinhos, até um mês, 30, 40 dias. Aí depois de todo um bom tempo já, em que aquela pessoa estava até estável, ela vai dar uma piorada. Isso não é regra, tá? Pessoal que está nos ouvindo. Eu não estou aqui querendo assustar ninguém. Como eu disse no começo da live, 80% não sente nada, tem ainda mais um bocado que sente pouquíssima coisa, mas tem alguns casos de pessoas um pouco mais comprometidas. Normalmente quando isso acontece são com pessoas mais comprometidas, são pessoas do chamado grupo de risco, né? Acho que a gente até não falou sobre o grupo de risco, mas enfim. A gente vai falar ainda. Então, assim, pessoas que estão nessa situação de uma vulnerabilidade maior, né, a gente nota que elas ainda podem ter a doença se arrastar e ter complicações bem tardias em relação ao início dos sintomas. Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque aí, assim, uma vez que você sabe que tem doença ativa ali naquela pessoa, de repente essa pessoa com 40 dias depois ainda está transmitindo coronavírus, né? Nossa. Então assim, agora, isso não é regra, isso é exceção. Certo, tá? Entendi. Porque a regra é que a pessoa tenha o contato, há uma defesa, ela adoece ou não, ela combate, e aí há uma resolução do quadro. E normalmente nós médicos gostamos de, na prática, pelo menos na minha realidade, onde eu trabalho, não há uma coisa fechada para isso no mundo todo, científica e técnica, mas na minha realidade, onde eu trabalho, a gente costuma deixar aquela pessoa... pessoa foi diagnosticada, recebeu o tratamento, fiquei bom, doutor, mas estou voltando aqui porque meu teste está aqui positivo. A gente ainda deixa aquela pessoa em isolamento ali mais uns 10, 12, 14 dias, só para garantir que ela não vá contaminar ainda outras pessoas, né? Legal, muito boa essa resposta aí, eu acho que esclareceu, né, uma dúvida que eu acho que é comum no meio da sociedade, tá? Nesse momento que a gente está passando. Eu queria que tu falasse um pouquinho, André, agora a gente vai entrar nessa zona das pessoas, dessa zona de risco, né? Que tipos de pessoas, ou tem a classe da idade e tem a classe das pessoas que são acometidas de alguma doença, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quem estão nessa zona de risco. Quem são as pessoas que estão nessa zona de risco? Ou por idade, certo? Ou por alguma doença que possui. Pronto, vamos lá. Tô com síndrome gripal. Qual a primeira coisa que eu vou olhar, né? Uma vez que todo mundo entendeu o que é síndrome gripal pela explicação do início. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, idade, certo? Esse é o primeiro ponto. Se tem mais de 60, já é grupo de risco, não preciso mais nem ver o resto. Agora, se tem menos de 60, aí eu vou analisar. Essa pessoa tem hipertensão? É aquela pessoa... E quando a gente fala hipertensão, é bom esclarecer para o pessoal. Tem muita gente que diz assim, tem hipertensão? Não, até hoje eu acho que não, mas eu acho que eu tenho. Na realidade, quando a gente fala se tem a hipertensão, diabetes, alguma coisa, a gente está querendo saber se tem diagnosticado, aquela pessoa que toma remédio, que se não tomar remédio, descompensa, ela passa mal, aquela pessoa que já está num segmento, né? Então, se você tem hipertensão diagnosticada, se você tem diabetes diagnosticado, se você é fumante, certo? Se você, por exemplo, tem asma, se você, por exemplo, tem uma doença cardíaca, uma pessoa que tem arritmia cardíaca, uma pessoa que já infartou uma vez, uma pessoa que tem
no popular, coração crescido, né, que é a insuficiência cardíaca, uma pessoa que tem insuficiência renal, uma pessoa que já tem cirrose, diagnóstico de cirrose, insuficiência hepática. Esse perfil, esse grupo, uma pessoa que está em tratamento de câncer, né, alguém com um HIV com deficiência da imunidade, porque aí é importante esclarecer, né, as pessoas com HIV, elas conseguem viver hoje em dia muito bem, desde que estejam fazendo o tratamento bem direitinho, né, mas se é uma pessoa HIV positivo que está com um tratamento mal feito, não está em dia, está em dúvida, de repente essa imunidade pode realmente estar baixa, e aí já entra no grupo de risco, né. Então, assim, são esse mais ou menos o perfil das pessoas, né? Não é rinite, sinusite, gastrite, refluxo. Isso não é grupo de risco, tá, gente? Entendi. Legal, André. O paciente do grupo de risco, quando se recupera, fica com sequela? O paciente do grupo de risco, é assim, quando se recupera, sequela. Essa questão de sequelas, não só o do grupo de risco, mas o do grupo não risco também pode ter, certo? Isso é uma coisa que também nós vamos ter que fazer muito estudo depois, porque é assim, Rodrigo, quando você abre a literatura médica sobre esse assunto, você não tem noção a quantidade de coisas que tem relacionadas a isso. Coronavírus e sintoma neurológico. Tem gente que tem sintomas parecidos com AVC por causa de coronavírus. Coronavírus causando infarto, sintomas semelhantes ao infarto. Coronavírus dando manchas na pele que confunde com outras doenças. Então, assim, é um negócio que está muito vasto, está todo mundo atirando para todo lado, né? Então, assim, e uma das áreas que também sai muito estudo é essa questão de sequelas por causa do coronavírus. Uma coisa que eu posso te dizer, normalmente, doenças que dão essa alteração que é vista na tomografia de pacientes com a pneumonia viral do corona, que é o chamado a opacidade em vidro fosco, né, que aparece lá nas tomografias, que os radiologistas têm quantificado, né, para ver quanto por cento de cada um. Esse achado, em outras doenças, normalmente são doenças crônicas de pulmão. No caso do coronavírus, a gente vai ter que estudar para ver se de repente essa opacidade vai desaparecendo, né, e a pessoa recupera uma parte, ou recupera totalmente, ou se aquilo deixa uma sequela para sempre. Então, assim, e aí isso independe do fato de ser grupo de risco ou não. A questão é que o grupo de risco... Alô? Oi? Oi, escutei agora. Som Tô testando. escutando. Só um finalzinho falhou. Pronto. Eu tô te escutando bem. Tu tá me escutando? Estou sim. Pronto. Então, assim, independente da questão de ser grupo de risco ou não, de fato pode haver sequelas, mas eu não tenho dados suficientes para estar falando aqui agora exatamente o que é que vai ser, quais são as sequelas, onde que vai ficar, se a pessoa vai ficar precisando de suporte pro resto da vida ou não. Isso é uma coisa que vai além, a gente não tem como dizer ainda, mas assim, a gente está fazendo estudos e analisando, com o passar do tempo a gente vai entender isso melhor. Entendi, legal. Uma dúvida aqui, também eu acho que é uma dúvida que tem muito no grupo das mamães, né? Uma mulher lactante que tenha sido infectada pelo coronavírus, pode continuar amamentando? Pronto. Isso daí foge um pouquinho da minha área, porque eu não sou pediatra, né? Certo. Normalmente os pediatras eles têm mais conteúdo para falar disso. Mas até as últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria que eu vi, eles não estavam desaconselhando de você interromper uma lactação, interromper a amamentação por causa do coronavírus, né? Eles estavam preferindo que se fizesse normalmente a amamentação, porque normalmente as crianças não são do grupo de risco, certo? Quando começou a pandemia, a história que rolava criança não faz forma grave de coronavírus, criança não vai a óbito por isso. A gente viu ali outro perdido acolá, de óbito de recém-nascido, né, de adolescente.
de criança que acaba ficando um pouco mais grave. Realmente, ir a óbito numa faixa etária mais baixa é muito difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, mas ainda assim, o risco é tão baixo que quando você pesa risco-benefício, né, você deixar de dar uma amamentação para uma criança é um negócio importante. É algo que vai interferir na imunidade daquela criança por toda a vida dela. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria não está desaconselhando até a última informação que eu vi. Mas se você quiser ver isso melhor mesmo, você tem que ver com pediatras. Legal, muito legal. E aí a última pergunta, tá, André? E depois a gente vai começar a responder aí as perguntas. Algumas já foram respondidas, então essas eu tirei daqui. Durante o bate-papo já foi respondida, não tem por que a gente tocar novamente, né, na pergunta, tá? Então a última, né? Existem estudos sobre uma vacina contra o Covid-19? Isso já está avançado? Tu tem escutado no meio da área de saúde algo que está bem avançado, tem um país que está mais na frente, já está saindo, ou não, isso aí é só especulação, entendeu? Não existe isso, está atrás, mas não tem nada certo. Com relação a esse tema de vacinas, eu acho que ninguém está mais ansioso para isso do que a comunidade médica, né? A gente está aí querendo muito isso, né? Mas que a gente sabe que em outras experiências aí de gripe espanhola, que era uma variação da influenza, né? Em outros períodos aí a polio, né? Que fez tantas mazelas no Brasil, né? Então, assim, em outras épocas de surtos, quando surge uma vacina de qualidade, bem feita, que realmente tem eficácia, né? Aquilo muda drasticamente o panorama, né? É uma coisa assim, é uma coisa absurda, né? Então, assim, a gente está na expectativa, mas não há ainda nenhuma... Claro que tem muita coisa avançada, mas os governos, as comunidades científicas que se juntam para produzir essas coisas, tem também interesse comercial nisso, né? Então, assim, se ganha muito dinheiro com isso. Então, assim, até que esse processo seja terminado, meio que cada grupo está ali produzindo, trabalhando intensamente para criar isso daí, para desenvolver. E aí a gente fica na expectativa de que saia e que saia bem feito, porque também esse processo de desenvolvimento ele é lento, não pode ser uma coisa muito rápida, tem que ser testado várias vezes. Imagina só você fazer um governo gastar milhões ou até, sei lá, bilhões para comprar vacinas de um determinado grupo e aquilo é água e farinha, sei lá o que tem dentro e não funciona, né? Então, assim, tem que ser feito bem feito e esse processo é devagar, é lento, né? A gente tem sempre aquela coisa de olhar um pouquinho ali para o que os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo em relação a vacinas, né? E vamos esperar que saia o quanto antes, né? Mas não tem nem como eu te dizer a expectativa, a previsão, né, para quando é que vai ser desenvolvido, mas espero que o quanto antes. Normalmente se fala muito que o ideal é aquele prazo de 1 ano, né? Então, se o surto começou lá em dezembro de 2019, né, então eu imagino que no final desse ano, mais ou menos, já deva ter alguma coisa, eu imagino, no final desse ano ou no começo do próximo, né? O Kleber Rocha está falando alguma coisa aí, ó, a Pfizer, né? Está em andamento com a vacina. A Pfizer, né? Pfizer. O Kleber Rocha é meu pai, Rodrigo. Ah, é? Ah, vai, legal. A Pfizer, né? Ela é uma empresa que desenvolve, é isso? É um laboratório, cara, top, mundial. Ah, entendi. Qual a nacionalidade desse laboratório? Se não me engano, a Alemã? Pfizer é americana. Eu acho que é americana. Eu vi o P com F aí, parecia algo alemão. Tá, beleza. Gente, agora a gente vai entrar agora aqui nas perguntas, tá? Que foram passadas aí durante a live, tá? A primeira, André, quem já teve o corona fica imunizado? É a primeira pergunta. Olha, já tem, se você for olhar alguns portais científicos sobre isso, um que é muito conhecido entre os médicos chama-se UpToDate, né? Lá fala da possibilidade de reinfecção, certo? Porque pelo que eles dizem até agora, parece que pode ser que existam dois subtipos de SARS-CoV-2, né? Então,
pode ser que, assim como a dengue, por exemplo, a gente sabe que existem 4 subtipos. Então você pode pegar a dengue até 4 vezes, certo? Uhum, E aí no caso do SARS-CoV-2, parece que existem 2. Então você pode pegar até 2 vezes. Mas assim, vamos esperar para bater o martelo sobre isso. Estão estudando, ainda está muito inicial. Vamos ver se isso aí é possível mesmo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá, vamos lá. Qual a eficiência do uso de máscara? Cara, máscara é uma coisa essencial, certo? Nesse tempo agora vai ser muito importante mesmo, né? Existem diversos subtipos de máscara, né? Se você for entrar aí para pesquisar na internet, você vai ver. Um é PFF2, a outra é N95, a outra é aquela caseira, a outra é caseirazinha mesmo, a outra é cirúrgica. O que tem que ver é o poder de filtração dessa máscara, né? Essa parte de EPIs, né? De equipamentos de proteção individual e como as máscaras são, né? Você tem gradações. Se você for pesquisar na internet, você consegue encontrar as gradações para poder saber qual é a máscara que tu tem aí e qual o nível de proteção dela, para saber se ela está adequada ou não. É uma coisa bem de engenharia de segurança isso aí. Eu me lembrei da medicina do trabalho agora. Vamos lá. É verdade que a máscara tem que trocar de 2 em 2 horas? Depende da situação, do contexto, né? Assim, se for uma máscara simples e que de repente a pessoa está espirrando, tossindo nela, tá liberando gotícula direto, né? Ou então aquela pessoa foi beber uma água, caiu água na máscara, vai ter que trocar de imediato, certo? Entendi. Se for uma máscara... Seu Cléber tá fazendo um comentário aí, ó. Fazer o teste da vela, assopra, se apagar não presta. Pai, essa daí eu não encontrei esse estudo ainda não, viu? É legal, André. Estando com sintomas... desculpa, eu acho que tu não terminou ainda de responder. Não, era isso. Era isso mesmo. Era isso, né? Ótimo. Estando com sintomas, qual hospital e para onde vou se tenho plano de saúde? Bom, tendo plano de saúde, eu acho que isso eu posso dizer, né? A maioria dos grandes planos locais nossos aqui, né, de Fortaleza, da região, Unimed, Apivida, né, os maiores, eles estão já criando seus hospitais de campanha, né? Porque caso haja... No caso da Unimed, parece que já está bem cheio, né, pelo que a gente escuta falar. Mas eu não tenho essa informação oficial, tá, gente? Isso é só rumores, né? Há rumores de que já o da Unimed já está bem extrapolado. Está bem difícil. Inclusive, eu tô escutando muito de pacientes de que, às vezes, a gente encaminha para um hospital X e ele chega lá e diz, doutor, fui, mas não... Simplesmente disseram que o hospital não está recebendo mais pacientes. Porque simplesmente saturou, não tem mais onde botar e não adianta vir para cá porque nós não vamos receber. Tem alguns lugares que chegou a esse ponto. Mas isso aí, eu tenho muito cuidado quando eu vejo algumas informações assim, 100%, 99%, 96%. Cara, esse negócio de jogar um número nisso é muito complicado, porque isso aí flutua muito. Nas minhas andanças aí, nas UTIs por aí, nas épocas em que eu precisei passar por esse tipo de situação, você vai parar para pensar, dificilmente você encontra uma UTI com vários leitinhos lá parados, esperando alguém chegar. UTI sempre tem alguém entrando, alguém saindo, então hospital também tem essa lógica, né? Agora, claro, quando você fala de enfermaria, de fato você tem épocas do ano, em situações que você vê hospitais com muito leito de enfermaria, né, sobrando, mas agora está todo mundo se fechando para o corona, né, todo mundo separando tudo para casos de Covid-19 e aí, assim, tem gente lançando aí, inclusive representantes oficiais, falando que é 100%, que é 96%, que é, sei lá, qual o número que ele quiser dar.
Mas o que eu vejo na prática é que tem hospitais que estão realmente em níveis máximos, outros nem tanto. Então, mas de qualquer forma, uma coisa eu posso dizer, as emergências essa semana passada para cá tá demais. Por esse fator que eu te falei. As pessoas estão indo para elas parece que perderam o cuidado, o zelo e estão indo para a emergência por qualquer gripe. Ah, uma coisa importantíssima que eu não posso deixar passar. Questão de anosmia e ageusia, né? O que é isso? Perda do olfato, perda do paladar. Né? As pessoas estão achando que quando elas desenvolvem isso, algo sério vai acontecer. Né? Talvez elas olham esse sintoma e dizem assim, pronto, isso significa que eu estou com Covid-19 e em breve alguma coisa grave pode acontecer comigo. Entendam, as pessoas estão nos assistindo. Esse sintoma, perda de olfato e paladar, ele não é um sintoma que prediz gravidade, certo? Ele apenas indica que você está com sintomas gripais. Isso pode ser por sinusite, isso pode ser por outro vírus e pode ser realmente, de fato, pelo SARS-CoV-2. Pode ser o caso. Mas isso não quer dizer que você está grave. Agora, se você tem isso e você está com aquela prostração intensa e você está com aquela sensação de buscar o ar e não consegue fazer as coisas mais do dia a dia, aí nesse caso, realmente você tem que estar em emergência, tem que ir. Né? Mas é mais ou menos por aí. A Ija fez um comentário aqui, eu achei muito engraçado. Ela, gente, sempre que preciso sair de carro mesmo, volto com a impressão de garganta arranhando. Será que o fato de ficarmos em casa mais tempo diminui a imunidade? Alguém mais passa por isso? Eu acho que ela foi tirando uma brincadeira, né? Eu acho que aí a nossa irmã tá mais na pilha mesmo do Covidão da massa. Aí já no Covidão da massa. Vamos lá, outra pergunta. Barba ou bigode? Pode ser um fator de risco? O que se fala sobre isso é assim, a vedação da máscara, ela tem as áreas onde ela toca e ela precisa de pressão para poder pegar. Eu, por exemplo, que estou com uma barba um pouco maior, eu faço a raspagem aqui embaixo e deixo ela, e essa minha região aqui fica livre. Ela vem aqui do meu nariz, passando aqui pela bochecha e veda aqui no final, aqui abaixo da minha barba. Então eu consigo vedar bem, certo? Mas de repente alguém que tem uma barba muito cheia, tem pessoas que têm a barba que vem quase no olho, né? Esse perfil aí, de repente, ele vai ter bastante dificuldade de vedar bem, porque o objetivo, como eu falei anteriormente, a máscara tem que estar fechada, ela não pode estar com aberturas para passar o ar, senão você está desperdiçando a máscara, é só psicológica. Entendi. Eu lembrei agora da barba que vem até aqui, rapaz, esse cabo aí só pode ser primo do Chewbacca, né, do Star Wars. Barba perto do olho, né? Tem, viu, Rodrigo? Eu digo que vem quase no olho, mas é porque tem pessoas que tem homens que tem a barba assim, a nível do nariz, sei lá, por aqui. Aí já disse que a pergunta é séria, viu, André? A pergunta é para ficar mais tempo em casa e diminuir a imunidade, ó. Ela falou isso aí. Eu acho que é uma pergunta séria mesmo. Que ela, Rodrigo, é sério mesmo, ela colocou aí, ó. E já aí, nesse caso eu não encontrei nada ainda sobre esse assunto, não. Se tiver alguma coisa publicada aí, eu te aviso. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: se eu tiver de luva e esquecer e acabar levando a mão ao rosto, corre o risco de contaminação? Sim, né? Eu acredito que sim. Sim. Risco de contaminação, cara, nós estamos direto, viu? Eu tenho impressão, às vezes, né? Eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Às vezes, eu tenho medo de eu pegar essa porcaria fora ou em casa, ou, sei lá, num mercantil. Do que propriamente no hospital. Porque provavelmente dentro da... Porque, cara, é complicado. Muito complicado. Outra. Muitas igrejas estão fazendo cultos online. Como médico, que tipo de risco você vê nessa situação? E quais os principais cuidados nessa situação, né?
Eu vou até acrescentar essa pergunta aqui. Eu tenho visto que muitas igrejas se reúnem, né? E aí é para ter aquele grupo específico de louvor, o preletor que vai estar levando a palavra, né? Só que a gente vê uma multidão de pessoas ainda indo para a igreja, chegando, sentando, gente ali atrás e aquele movimento ainda, não que seja no número real, né, dos membros daquela comunidade, mas ainda existe uma aglomeração, né? Em número menor, mas existe, né? Então, que tipo de conselho você daria como médico numa situação dessa, né? É diminuir, trabalhar somente realmente as pessoas necessárias para a transmissão do culto, ou ter alguém que possa ir lá mas alguém eu vou assistir daqui porque eu quero vir na igreja mesmo, acho que é melhor. Certo. Rodrigo, vê essas perguntas que estão falando aqui, Regina, Adriana, a Rosa Soares, que elas estão me cobrando aqui, depois tu vê as perguntas dela. A Juliana tá me passando todas aqui, tá, gente? Pronto, a Juliana tá passando aqui, na sequência vai chegar essas perguntas, tá? Pronto. Pois é, com relação a culto, cara, tá fazendo falta, né, gente? Os nossos cultos, nossos encontros, né? Infelizmente, é fato que tá fazendo bastante falta, mas a gente tá, pelo que eu tô vendo, assim, em termos práticos, eu tenho muito cuidado ao dizer isso, porque eu não tenho a informação, como eu disse, dados no Brasil é um negócio complicado, não é uma coisa muito precisa, mas pelo que a gente está vendo, parece que, pelo menos a nível local, cearense, né, nós estamos chegando no pico. Se a gente não chegou perto. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Oi, falhou um pouquinho. Pronto. Tu falou do pico, se a gente não está perto, dessa curva que a gente quer achatar, né, e tem medo de ser exponencial. Isso. Aí, o que está aparecendo nesse momento, enquanto nós estamos falando aqui, é que a gente está chegando realmente no pico. Né? Se a gente não já estiver no ápice, a gente está bem pertinho dele. Né? A tendência é que agora em maio a gente finalmente chegue no famoso pico, né? Porque já prometeram esse danado várias vezes e parece que agora é que nós estamos chegando nele. Pelo menos eu digo assim, como eu estou dizendo, é a minha impressão em termos práticos, porque quando falavam que estava no pico, eu lá nas emergências onde eu passo, nos lugares onde eu passo, eu não estava tendo essa sensação na prática. Agora, nesse momento, eu tenho essa sensação de que a gente está, de fato, e que esse mês de maio deve ser um mês mais forte da coisa, porque a gente vê que está bem mais movimentado, né? Então, realmente a questão da igreja a gente vai ter que evitar, porque se a gente começar a sair agora para trabalhar, para ir para a igreja, para passear, já era, né? Em meio ao pico, aí é que ele vai subir mesmo essa curva. Um colapso aí, tanto faz ser... aí não dá, aí fica complicado realmente. Outra pergunta, pode fazer caminhada na avenida? Né, eu todo dia à tarde eu desço para fazer caminhada, eu olho o movimento das pessoas e faço, eu não consigo também ficar dentro de casa direto, né, só trabalhando e dentro das paredes, né, eu acabo saindo na caminhada, né, eu acho que é necessário, né, André, isso, né, é só o cuidado para não estar com muita gente ali naquele ambiente, né. Aí nesse caso aí da caminhada, né, acho que eu também, tento fazer meus exercícios físicos em casa, mas a questão da caminhada, se você for sair, de preferência que saia com máscara, né? Que tenha esse cuidado aí de ao entrar em contato com locais potencialmente contaminados, para lavar a mão, né? Para fazer uma higienização legal, para sair de casa e ir direto para o banho, fazer o banho, deixar a roupa separada, né? Você ter esses cuidados básicos para tentar minimizar, né? Legal. Há uma grande dificuldade em testar todas as pessoas. Qual critério está sendo usado pelos médicos para solicitar o exame? Isso é uma coisa interessante. Se a gente tivesse num país de primeiro mundo, a gente testaria as síndromes gripais em massa. Né? Seria fantástico isso. Seria muito bom. A gente teria condição até de estratificar bem direitinho quem é da sociedade que realmente está, quem não está, quem alarme falso, quem tem outras coisas, a gente vai ter que investigar, seria fantástico. Só que realmente não há como a gente testar todo mundo. O Brasil e os planos de saúde daqui locais, eles não têm essa capacidade toda, ou pelo menos até onde eu sei,
Eu tenho que ter muito cuidado ao falar aqui de planos ou Certo, algo do sim, tipo. sim, claro, claro. Até onde eu sei, não há essa capacidade para testar todos, né? Então, assim, o que eles têm recomendado existem os grupos de risco, existem os tipos de quadro clínico, de sintoma, que quando encaixa nesse perfil a gente precisa. E os que não forem encaixados nesse perfil, não tem que ficar ansiosos porque não fizeram teste, porque em termos de condutas, não, até nem muda tanto. Né? Se a Entendi. pessoa está encaixada num quadro mais crítico, ela vai ter que ser internada, ou ela vai ter que fazer os procedimentos que tiver que fazer. E se não for, o teste mesmo que as pessoas estão ansiosas para fazer, ele leva 7 a 10 dias, quando não 20 dias, para sair o resultado. Entendi. Então ele é Entendi. mais uma coisa posterior, para depois que passou você olhar e ver. Então, assim, não adianta a ansiedade agora, é tentar manter a calma para ver em que estágio você está. E ser honesto em relação a isso, porque tem muita gente que quer forçar a barra para poder fazer o exame. Nem sempre é necessário por isso. Entendi. Na verdade, isso é tão verdade, André, que você está falando, que tem pessoas que, infelizmente, chegam a falecer, né? E só depois vai ser o resultado que elas tinham realmente a Sim. Covid-19, né? Então, realmente é isso. Outra Mas pergunta. Opa, desculpa, pode falar. só um parêntese. No caso dessas pessoas que há um falecimento, se você perde um paciente numa situação em que ele estava grave e ele não tinha um teste, normalmente há também algum tipo de engano aí no meio do caminho. Porque Certo. se você estiver fazendo uma observação bem feita, as pessoas da família estiverem bem informadas, a tendência é que no momento em que você começou a detectar que está havendo um agravamento, ir logo à emergência. Né? A não ser que seja Uhum. a não ser que seja realmente o caso de uma pessoa que está bem mal informada ou que deixou passar quando não era para deixar passar, entendeu? Se a pessoa ficar Entendi. ligada, se a pessoa está muito comprometida, muito mole, muito fraca, muito sem força, muito sem ar, esse perfil não deixa em casa, certo? Esse perfil volta na emergência porque provavelmente vão testar, certo? Agora Entendi. tem muita gente que Legal. está com gripe, que está com uma gripe tolerável, que está com uma gripe aceitável, os parâmetros, os sinais vitais estão ótimos, né? Você vai lá, de repente faz um teste básico de sangue ou raio-x e tá certo, né? E tá Aí a lá a pessoa pessoa. Entendi. entende? Entendi. Vamos lá. Vitamina D ajuda na imunidade? Pronto, a questão de vitamina D é outro que está sendo estudado, né? Tem É, alguns estudos fortes sobre isso, mas é como eu falei no começo, existe um artigo de opinião, que alguém vai lá e certo. emite uma opinião, existe um artigo onde alguém faz uma revisão de outros trabalhos feitos, existe um artigo onde alguém pega um banco de dados de pacientes e vê quem tomou e quem não tomou vitamina D. Existem artigos onde Certo. você acompanha pessoas que estão tomando vitamina D há não sei quantos meses, anos, e vê quem melhorou, quem não melhorou. Aí existem outros artigos que vão pegar todos os trabalhos e fazer um apanhado geral. Existem outros que vão pegar todos os apanhados dos trabalhos para poder chegar a uma conclusão. Então, Entendi. de repente, no New England saiu um artigo dizendo que a vitamina D previne o coronavírus. Vai faltar uma série de etapas. Agora, Certo. quando a coisa já está bem amarrada, que já passou, foi estudado, analisado, pode ter certeza, começa a sair nos protocolos de governo, começa a sair nas Entendi. principais revistas, os próprios médicos começam a absorver aquilo. Então, é Uhum. muito complicado eu aqui na live mandar o pessoal tomar vitamina D, porque depende. Por exemplo, já vi gente intoxicar com vitamina D, cara. Então, Entendi. eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque tem que ver de acordo com o seu exame. Então, se você está na dúvida sobre questão de vitamina D, consulta, vá ao médico, checa o nível da tua vitamina D para ver se para você vale a pena. Entendi. Entendi. Show. Um sintoma isolado já é motivo para sinal vermelho? Ou deve vir acompanhado de outros sintomas?
Acho que já foi até É, respondido aqui, né? aí é aquela questão, o que é resfriado, o que é gripe, o que é síndrome Isso, respiratória grave. legal. Na Então acho que primeira live a gente. a gente já respondeu isso aí logo no início, tá? Para quem está em isolamento, o que você orienta a fazer para não ficar abalado emocionalmente? Isso é difícil, viu, cara? É, essa Essa é, realmente é complicado. essa é uma pergunta bem difícil, porque se é uma pessoa que tem depressão, né, depressão maior, uma depressão clínica, que precisa de medicação, aí é um caso, né? Se é uma pessoa que, de repente, é um crente que está sem ler a palavra, que está sem louvar, a fé está abalada, e por isso É, ele não tá conseguindo manter o controle, ele está entrando em pânico, né? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele nós temos esse amigo, né, que amém. pode fazer Verdade. Sim, morada nos nossos corações, claro. e o Espírito Santo pode ministrar essa cura interior para que a gente tenha a calma, a tranquilidade de estabilizar e dizer, não, peraí, deixa eu ver como é que eu tô, Deus me ajuda, me dá direção, será que esse é o momento de eu estar indo em emergência? E se eu tiver que ir na emergência, eu não vou entrar lá desesperado, eu vou com tranquilidade, eu não preciso entrar em pânico, porque tem muita gente que entra na emergência, desestabiliza o camarada, o cara vai olhar a pressão e estoura por ansiedade, né? Porque está em desespero, porque está ali entrando e ele já começa a achar, ele já começa a ver Sim, aquela, como se o filme passasse que pronto, tá chegando o meu fim agora, né? Tem muita gente que, mas aí, Rodrigo, é aquela questão. Tem pessoas que são um pouco ansiosas, tem pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, tem pessoas é, que estão um pouco tristes, abatidas, tem gente que está com depressão. Então, não tem uma resposta completa e que sirva para todo mundo, né? é. Verdade. E assim, André, é nesse momento que a nossa fé também é testada, né? Como cristão, cara. É nesse momento que a gente pede auxílio ao Espírito Santo mesmo. Ele é o nosso amigo, ele está com a gente, né? Auxilia a palavra, o momento seu de oração, falando com o Senhor, isso vai te dar força. Esse momento é muito importante. É um momento importante. Na verdade, é o principal momento, é o momento mais importante, né? E é isso, tá? Vamos para outra pergunta. Os olhos também são porta de acesso. Como prevenir? Sim, sim, isso é importante, porque o olho é conjuntivo, é mucosa, ou seja, é um tipo de pele úmida, pegajosa, que é mais fácil de entrar em contato com os vasos sanguíneos, e aí, uma vez que entra na circulação sanguínea, dissemina pelo corpo todo. Então, assim, olho é uma porta de entrada para infecções, não apenas coronavírus, mas vírus de um modo geral, né? Você pode pegar, tanto que existem as famosas conjuntivites, né? Que muitas delas são conjuntivites virais, né? Então, assim, é importante, e por isso eu falei no início, essa questão de pegar um local contaminado, levar a mão no rosto para coçar o olho, ou então passar a mão para coçar o nariz, ou então passar a mão na boca, né? Eu estou fazendo isso agora porque eu já estou bem higienizado aqui, né? Legal. Mas, mas é por aí, a gente tem que ter esse cuidado, de fato. Tá. Eu acho que essa pergunta, a primeira parte da pergunta eu acho que já foi respondida, tá? Mas tem a segunda. Quem tem rinite ou fez bariátrica é grupo de risco? Rinite não. A bariátrica é assim, depende de como essa bariátrica complicou a vida da pessoa. Porque assim, a bariátrica não é para complicar a vida de ninguém, é para ser uma solução, na verdade, né? Sim, sim. Mas existem casos e modalidades de cirurgia bariátrica que de repente podem trazer algumas sequelas para a pessoa, né? E aí, de repente, essa pessoa, por causa de uma bariátrica, desenvolveu uma outra complicação e aí se torna grupo de risco. Mas, assim, uma bariátrica de um modo geral, assim, se você for analisar, fiz uma bariátrica por saúde, para emagrecer, minha cirurgia foi um sucesso, por isso ela não entra num grupo de risco. Entendi. Entendi, legal. A última pergunta, tá? Qual o risco de tomar cloroquina sem precisar?
Cara, essa é boa, viu? É, assim, olha, a cloroquina, vamos lá, né? É, Talvez, é, talvez quem tornou esse negócio mais famoso foi o Trump, né? E aí, assim, o que é que está sendo falado hoje? Existem pessoas que defendem usar ela precocemente, e quando eu falo pessoas, eu falo de dentro da nossa comunidade mesmo, assim, da parte de médicos, né? é. Existe uma linha de pensamento que os médicos acham que é É, importante ou é necessário. existe uma linha defendendo usar precocemente, existe uma linha defendendo usar para quem está internado, para quem está em monitorização hospitalar, né? E existem ainda casos em que vai ser até contraindicado a cloroquina, né? Para você ver como a questão da hidroxicloroquina precisa de um médico na história. Tem que ter alguém raciocinando Uhum. esse assunto, alguém com experiência, alguém que saiba o que está Certo? fazendo para poder avaliar qual é a situação que tem que fazer, entendeu? Como que tem que ser feito. Mas, de fato, a questão da cloroquina ela pode afetar principalmente retina e coração. Retina é Uhum. é o fundo do olho, é onde se projeta Certo? os A feixes imagem. luminosos que vão gerar um estímulo para o cérebro e para criar a imagem. Nosso cérebro nos dá essa Certo, impressão de visão, né? Então, tem a certo. retina aqui no fundo do olho e algumas doenças que mexem com a retina, se você toma, oscilou aqui, mas voltou. Então, se você tem uma Certo. doença dessa de retina, você tem que ficar em alerta para o uso da hidroxicloroquina. Entendi. Legal. Essa daí, eu esqueci o nome da senhora. Falou assim, André, se estou com sintomas, onde vou? Tem um plano de saúde, Unimed. Eu acho que é a última pergunta. Pronto. Se alguém, se essa senhora, no caso a dona Rosa Soares, né, se ela tem os sintomas, aí ela vai ter que ver que tipo de sintomas. Porque, como eu tinha explicado anteriormente, eu não sei se a senhora está com sintomas de resfriado, né? Se Adriana. Adriana, É a é o nome Adriana, dela. né? Desculpa. Se ela está com sintomas de resfriado, ou seja, sintomas leves, nariz escorrendo, coriza, entupido, alguns espirros, mas essa pessoa, se a senhora não tiver com febre, com dor no corpo intensa, com moleza intensa, isso daí fica mais como resfriado. Esse perfil, talvez seja melhor a senhora fazer os medicamentos em casa, né? Ficar em observação em casa. Se for um caso onde a senhora está tendo febre, dor no corpo, moleza intensa, aí esse perfil é a hora da gente avaliar. Começou agora, tá no início dos sintomas, será que ainda dá para ficar em casa? Ou essa moleza está tão forte, tão intensa, você está começando a sentir que está faltando fôlego, o ar. Aí nesse perfil, aí já é a hora que com certeza a senhora tem que ir à emergência, né? É mais ou Legal, eu menos acho que essa a linha. Não tem uma fórmula certa, o momento certo e exato que a senhora vai ter que ir na emergência, mas ali tem que ficar observando a intensidade dos sintomas. Se for algo leve a moderado, idealmente é melhor a senhora tratar em casa. E é como eu disse anteriormente, tem vários números, tanto públicos para quem não tem plano de saúde, que são números do governo, como números de telecovid dos planos de saúde, onde a senhora pode ver mais detalhes do seu caso específico e tirar as dúvidas. Aí eu já estou começando a consultar aqui, viu, Rodrigo, nessa live. Legal. Quando estou em crise alérgica, sinto falta de ar. Sou do grupo de risco. A Mazinha está perguntando aí, André. Ela tem problema alérgico, né? E quando ela está atacada dessa crise, ela tem falta de ar. Ela pode ser considerada como grupo de risco ou não? Aí é o seguinte, Mazinha, tem que ver o que é essa tua crise alérgica. Se é rinite, sinusite ou se tu tem asma. Entendeu? Porque se você tiver asma alérgica, asma brônquica, aí você é grupo de risco, de fato. Se André, você tem. não, pode continuar. Pode continuar, desculpa.
E aí, no caso, se a amazinha for asmática, tá no grupo de risco, e ela começa a desenvolver sintomas de gripe, não é de resfriado, mas de gripe, com febre, com dor no corpo, com dor de cabeça, com tosse, com dor de garganta, esse perfil aí, a amazinha, no caso, tem que ir para emergência porque ela é grupo de risco. Provavelmente ela vai ter que fazer o teste lá, o SWAB. Tá. Adriana, eu acho que já foi respondido. Se você tem plano de saúde, né, e se é Unimed, você tem que procurar seu plano de saúde. Se lá não conseguirem atender e eu não tiver para onde ir, que eu espero que não aconteça isso no nosso sistema de saúde, aí você vai procurar o público, né? Eu acho que é isso, né? O hospital de referência da Unimed para isso é o HRU. É o HRU. Final da BR ali. Início da BR ou final da BR, né? 116. Tá, gente. Eu acho que foi aqui todas as perguntas, tá? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Alguém perguntou, porque alguém, sei lá, cansado, precisou sair, né? Não sei, o motivo. Se ia ficar salvo para assistir depois. A live vai ficar por 24 horas, tá? No Instagram. E essa live vai ser upada, certo? A gente vai subir ela no nosso canal do YouTube, tá? Rodrigo, como é que eu me inscrevo no canal do YouTube da Igreja Batista Ágape? É só você ir lá na barra de pesquisa do YouTube, da aplicação YouTube, você vai digitar Igreja Batista Ágape Sul, tá? Vai aparecer o nosso canal e você vai se inscrever nesse canal, tá? Além disso, né, tem palavras lá que estão gravadas de outros cultos, tá? Domingo agora nós temos nosso culto iniciando às 18 horas, mas a transmissão não ocorre pelo Instagram. A transmissão do culto ocorre pelo YouTube, tá? Então, você para assistir, você vai lá, se inscreve, dá um like, tá? Eu acho que é muito importante. Pastor, eu acredito que a gente tem que agradecer o senhor, né, por essa iniciativa que está chamando a gente aqui, né? Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Eu acredito que tiveram pessoas da família do André, como tiveram pessoas da minha família, tiveram amigos aqui também participando, tá? E eu acho que ficando isso no YouTube, você vai poder assistir de novo, tá? O meu primo Silvio fez alguma pergunta, tá? Eu acho que essa pergunta pulou, né? Ele é dentista. E Silvio, tem como tu refazer a pergunta aí? Por favor, acho que essa foi o que pulou, tá? Pra gente fechar. Acho que ele vai fazer a pergunta aí. Obrigado, gente. Meu primo aí, todo mundo que entrou. Aê! Juliana, valeu, Juliana, pela ajuda aí, pelas perguntas. Eu acho que o meu primo perguntou, André. Eu acho que o meu primo perguntou assim, o seguinte, ele é dentista, né? E quais os cuidados que ele tem que ter lá no consultório, se ele tem que usar o EPI, né? Toda a proteção para poder atender os pacientes. Cara, a gente fica. Vocês dentistas, nós médicos, nós estamos numa situação complicada, né, cara? Porque o que eu poderia dizer que eu acho que talvez para o dentista seja semelhante ao médico que está tendo que entubar paciente. É colocar máscara N95, o óculos de proteção, o face shield, que é aquele protetor facial, né? E toda a paramentação, né? Tem que colocar o capote, né? As luvas. Para um dentista que vai ter que manipular diretamente na boca, o paciente vai estar respirando, liberando gotículas ali em grande quantidade, né? No rosto. Eu indicaria que ele fosse fazer o procedimento com toda a proteção mesmo. Ele falou que o seguinte, era com relação à contaminação no consultório odontológico. Foi isso que ele falou. Contaminação, ele diz em relação a objetos, é isso? Não entendi muito bem a pergunta. Não sei se é com objetos, com... Aí no caso dos objetos, normalmente os dentistas usam muito autoclave, né? E outros equipamentos de esterilização, né? Mas eu acho que ele sabe disso. Eu devo estar chovendo numa olhada. Eu acho que ele quis jogar informação, né? Para ter mais informação para se gerar isso daí. Legal. Gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, tá? Então, como eu já informei, estou repetindo, né? A nossa live vai ficar salva durante 24 horas no nosso canal no Instagram. O Vitinho aí que está fazendo a gravação, ele vai depois upar isso no nosso canal no YouTube, tá? Você que
foi nosso convidado, seja bem-vindo, foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu peço que você possa se inscrever, né, ou na verdade seguir a nossa igreja no Instagram e, se possível, se inscrever no nosso canal no YouTube, onde estão acontecendo os cultos, tá? Então, o nosso culto vai acontecer domingo, às 18 horas, você está convidado. Você mulher, né, agora que eu lembrei, você mulher, amanhã teremos o culto na manhã não, desculpa, nós estamos na quinta, na verdade, estamos na quinta ainda. Estamos na quinta. Daqui a 10 minutos entramos na sexta. Então, no sábado, às 19 horas, também vai ser transmitido o culto de mulheres, tá? Pelo YouTube. Então, fique à vontade, certo? Fique à vontade para participar. Vai ser um prazer ter você com a gente. E, André, mais uma vez, em nome da Igreja Batista Ágape, né? Fica até assim meio... Você é membro de lá, mas valeu, cara. Obrigado, tá? Pela presença, tá? E por todos os comentários que foram gerados aqui, eu acho que foi de grande valor, tiraram muitas dúvidas, as pessoas com certeza vão sair daqui um pouco mais calmas, né? Foi bem esclarecedor, e assim, só tenho a agradecer, obrigado, cara, aí pela presença, pelo horário, nós sabemos que você está no meio dessa batalha aí, né? Às vezes 12, 13 horas de plantão, né? Recebendo pessoas, né? E realmente não é uma rotina fácil, é pesadíssima, ainda mais com essa quantidade de pessoas se direcionando para o atendimento, né? O pronto atendimento onde estão concentrados os médicos, né? Os hospitais. De fato, eu só queria deixar uma mensagem final, né? De agradecer também por ter me chamado para participar da live, né? E foi a primeira vez, né, que eu participo assim de uma live. E espero que eu tenha explicado de uma forma não muito chata, que tenha sido mais objetiva. E também, assim, a mensagem final que eu queria deixar é que a todos os irmãos e aos colegas, as pessoas que assistiram, vamos manter a calma. Vamos com calma, porque às vezes a gente se aperreia, se apressa, e nem sempre o fato de você se apressar vai resolver o seu problema. Né? Aquela coisa do, não, porque se pegar cedo é melhor. Nem sempre é assim. É bem interessante essa solução de tirar a dúvida por telefone primeiro, de checar as informações, para você não acabar tendo um prejuízo. É mais nesse sentido. E que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil, o mundo, que Deus nos livre desse mal, né, que isso seja erradicado em nome de Jesus, que Ele nos livre dessa moléstia que está afetando o mundo todo, o quanto antes, né? Que a gente possa voltar para os cultos e ver o pastor mandando a gente abraçar 100 irmãos. Verdade. Então, gente, obrigado à minha família, obrigado à família do André também, os meus primos que estiveram presentes, Silvia, Aline, né, entre outros. Obrigado, gente, pela presença, os familiares do André, né, que estiveram aí, os irmãos da igreja, tá? E aí tá faltando agora 26 segundos para encerrar a live, então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado aos amigos também que participaram, ao nosso pastor que teve essa iniciativa, né? Vamos lá no nosso canal no YouTube, no Instagram, para nos seguir, valeu? Abração, André, obrigado, boa noite e até mais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tchau, valeu!